Olá, queridos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, onde quer que você esteja. Amém? Quero compartilhar hoje com você um texto que se encontra no livro dos Reis de Israel, no primeiro livro dos Reis, que o livro, obviamente, como o nome já é sugestivo, fala sobre a monarquia de Israel, e o rei que nós vamos trabalhar hoje aqui é o rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, tem uma história muito interessante que aconteceu no início da monarquia de Salomão e que é importante para a nossa reflexão hoje, para a gente trazer alusão e entendimento a respeito da nossa proposta e daquilo que Deus quer falar para a gente por meio dessa mensagem. Diz assim o texto de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 16. Depois disso, depois de Salomão ter conversado com Deus e tantas outras coisas, depois disso, duas prostitutas vieram à presença do rei. Uma das mulheres lhe disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e quando estávamos naquela casa, eu tive um filho. 3 dias depois do meu parto, ela também teve um filho. Estávamos juntas, e ninguém mais estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Durante a noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Mas ela se levantou durante a noite e, enquanto esta tua serva dormia, tirou o menino do meu lado e colocou ao seu lado. Então pegou o seu filho morto e acomodou ao meu lado. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar ao meu filho, ele estava morto. Mas na claridade do dia, notei que não era o filho que eu tinha dado luz. Então a outra mulher disse: o menino vivo é meu filho e o teu filho é que morreu. Mas a primeira afirmava: não, o que morreu é o teu filho, o meu filho é o vivo. E assim elas discutiam na frente do rei. Então o rei disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o teu filho é o que morreu. Mas a outra diz: não, o que morreu é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E o rei disse mais: trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada. O rei disse: cortai em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mãe do menino vivo, motivado pelo amor materno, falou ao rei: meu senhor, dar-lhe o menino vivo, mas não o matais. A outra, porém, disse: ele não será meu nem teu, podeis dividi-lo? Então o rei decidiu: dá a primeira o menino vivo e não o mateis. Ela é a mãe. E todo Israel, ouvindo a sentença do rei, passou a respeitá-lo, porque viu que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar. Esse trecho da monarquia de Salomão é muito importante para os propósitos que Deus tinha para com a vida de Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão assumiu o trono, que outrora era de seu pai, Davi, Salomão recebeu um reino consolidado. Davi conseguiu estabelecer o reino de Israel, apesar de todas as dificuldades. Davi conseguiu deixar um reino bem-sucedido já a Salomão. O que Salomão precisava fazer era administrar, ser um bom administrador, um bom cuidador de tudo aquilo que seu pai Davi outrora havia conquistado nas terras de Israel. E a Bíblia diz que num questionamento a respeito de si mesmo e a respeito de como haveria ele de ser um bom rei e ser um rei tão importante como seu pai Davi, num diálogo com Deus, Deus oferece a ele todas as coisas, oferece a ele o que ele quisesse, basta que ele pedisse. Ele, justamente nesse sentimento de responsabilidade, ele pede a Deus sabedoria e entendimento. E o próprio Deus, se você for ler trecho anterior, na verdade, Deus fala que a oração dele, o pedido dele é um pedido sensato, um pedido inteligente, um pedido que não estava pensando nele, mas estava também pensando no povo. E a Bíblia diz que Deus não só concede sabedoria e entendimento como ele pediu, mas a Bíblia diz que Deus deu a Salomão uma sabedoria e um entendimento acima de tudo aquilo que eles conheciam à sua época. Alguns historiadores dizem que Salomão era tão inteligente que ele era perito em zoologia, em geografia, em arte de guerra, em oratória, em lei de Israel. Salomão conseguiu ter, de fato, uma sabedoria que chamou a atenção até dos outros povos, dos povos que cercavam Israel. O primeiro fato interessante da monarquia de Israel que evidenciou, de fato, essa sabedoria dada por Deus foi justamente esse caso.
A Bíblia diz que duas mulheres, a Bíblia diz que estas eram prostitutas, a prostituição era proibida em Israel, mas infelizmente acontecia, e essas duas prostitutas, elas moravam numa casa e elas engravidavam. As duas engravidaram e o filho de uma morre. E quando esse filho morre, esta do filho morto troca os bebês e isso acaba gerando uma polêmica que não seria facilmente acertada, facilmente resolvível dentro de Israel, por causa justamente delas serem prostitutas e isso ser proibido pela lei de Moisés e o povo não ter muito apreço por tais mulheres. Seria a palavra de uma mulher contra a palavra de outra mulher diante de qualquer tribunal e isso acaba indo parar nas mãos de Salomão. O texto diz que Salomão se utiliza de um método muito interessante, de uma sabedoria muito interessante, afirmando que o bebê vivo então deveria ser partido com uma espada e as metades dadas cada um às mães que brigavam por ele. E Salomão, quando fez isso, ele já sentia no seu coração que de fato a mãe verdadeira não permitiria tal feito com o seu filho. E ele compreendeu que se de verdade ele oferecesse risco ao bebê, a mãe verdadeira talvez se manifestaria e ele conseguiria saber qual era a mãe de fato que estava com o menino vivo e qual a mãe de fato do qual o bebê havia morrido na história. E assim acontece, quando Salomão afirma que iria dividir o bebê ao meio, a mãe verdadeira fala, não, então dê o bebê para ela, deixe ele com ela, porque é melhor ele vivo morando com a suposta mãe do que ele morto dividido a nós, não vai adiantar nada. E Salomão então dá o bebê verdadeiro para a mãe verdadeira da história, e a Bíblia não diz definitivamente o proceder de Salomão com relação àquela que estava mentindo. Mas, de todo caso, o texto diz que no verso 28, que é o verso da nossa reflexão, que todo Israel ouviu a sentença do rei e, ouvindo essa sentença, passou a respeitá-lo porque viu que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar. Em algumas versões diz que Salomão tinha a sabedoria de Deus para a justiça. 2 pontos eu queria conversar com você hoje. O primeiro, maravilhoso, é que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria dada por Deus. Interessante que uns vídeos anteriores que eu fiz, a gente falou sobre Provérbios capítulo de número 8, que fala justamente que Deus é um Deus que concede a nós sabedoria. Sabedoria para que a gente consiga viver e tomar as melhores decisões e essas decisões sejam tão benéficas a nós quanto a todos que nos cercam. E é interessante que a sabedoria de Salomão veio por meio de uma oração, por meio de relacionamento com Deus. E nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos fazer boas escolhas todos os dias, como nós falamos na reflexão de Provérbios, como nós falaremos ainda de Provérbios no nosso canal, porque nós estamos fazendo um estudo sobre Provérbios. E é interessante você perceber que Salomão tinha uma sabedoria dada pelo Senhor. E é interessante que essa sabedoria ela vem imbuída de discernimento a respeito das coisas. Como descobrir qual era a mãe verdadeira e qual de fato era a mãe do filho vivo e a mãe do filho morto. Era quase impossível numa época que não se tinha DNA, não se tinha tantas coisas tecnológicas que nós temos hoje que poderia comprovar se o filho era de uma ou de outra. Somente a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus, o discernimento divino é que poderia trazer luz a esse caso. E foi isso que Salomão fez. Salomão utilizou da graça divina, do poder de Deus, movido, logicamente, traduzido nesse momento como sabedoria, para trazer resolução e para fazer justiça, para fazer o que é correto, o que é certo, que é o nosso segundo ponto. Tudo que Deus nos ensina, tudo que Deus nos aconselha segundo a sua palavra, é justamente para que a gente promova a justiça. E é interessante a gente perceber que a justiça segundo Deus ela é diferente da justiça segundo o homem. A justiça segundo o homem, ela é uma justiça que a gente conhece na nossa Constituição, na nossa legislação, que ela não é 100%, não é? Ela comete erros, ela se traduz por aquilo que outrora foi colocado e imposto como uma regra social e tantas outras coisas. Mas a justiça de Deus é um pouco mais. A justiça de Deus é um pouco mais do que você trabalhar sobre um regime de uma legalidade, não é?
A justiça, segundo Deus, é a gente conseguir colocar na balança o que está certo e o que está errado. E por mais que o que eu pretenda fazer não seja proibido legalmente falando, é possível que isso não seja adequado, é possível que isso não seja certo diante de Deus, é possível que isso, de alguma forma, lese o meu próximo, não é? Não se tem lei, por exemplo, que impeça muitas pessoas sobre fofoca, não é? Não tem leis, por exemplo, que proíbam as pessoas de mentir, não é? Mas isso fere o princípio divino de você ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que se preocupa com o seu próximo, uma pessoa que é justa. Quando a palavra de Deus diz que o bem-aventurado justo, não é? Aquele que tem fome e sede de justiça, a palavra de Deus não está falando de um justiceiro que anseia por ver as coisas certas e paga o preço para que essas coisas aconteçam quase que como um super-herói. Não é isso. O que a palavra de Deus está dizendo é uma pessoa que tem fome e sede de fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é íntegro, fazer o que de fato abençoe a vida do semelhante, fazer o que de fato alicerça relacionamentos, fazer e ter atitudes que não traga nenhum prejuízo às pessoas que me cercam e tampouco fazer alguma coisa que prejudique o meu relacionamento com Deus. Isso é justiça. E é interessante que, quando você percebe esses dois pontos, o primeiro é a sabedoria divina, fazendo de Salomão uma pessoa completamente diferente, e essa sabedoria de Salomão sendo traduzida e sendo posta como uma sabedoria pautada na justiça, ou seja, em fazer o que é certo e o que é correto para as pessoas, para que de fato as pessoas não sejam lesadas, como por exemplo a mãe do filho que de fato estava vivo, que estava sendo prejudicada nesse caso, e a justiça veio justamente para trazer, não é, a verdade à tona e não ser, não é, esse caso injusto com a mulher do filho que estava vivo. Assim como essa sabedoria trouxe luz a esse caso, esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E como esses dois pontos se traduziram no respeito, que é a conclusão dessa nossa reflexão. É interessante que todas as pessoas respeitaram a atitude de Salomão. É interessante como toda uma nação discutiu esse caso durante um bom tempo e chegaram à conclusão que, de fato, o rei que estava no trono, o rei que, de fato, governava o povo nesse tempo, era um rei sábio. Era um rei que eles poderiam confiar que a sabedoria divina, que a justiça seria feita por intermédio de suas ações. É interessante como que o respeito brota no coração das pessoas quando as atitudes que nós tomamos são pautadas justamente em sabedorias de justiça, são pautadas em atitudes de justiça, de sabedoria, não é, que tem a justiça como foco, como alvo. Isso é maravilhoso, isso traz respeito das pessoas. As pessoas nos respeitam, as pessoas nos respeitarão quando elas perceberem que nós somos pessoas íntegras, corretas, honestas, que nós buscamos o bem comum e que as nossas atitudes não são para lesar ninguém, não são para passar por cima de ninguém, não são para mostrar que nós somos melhores ou mais importantes ou que os nossos objetivos pessoais são maiores e melhores do que as das outras pessoas. As pessoas nos respeitarão e lembrarão de nós com carinho justamente quando a nossa vida estiver imbuída dessa justiça. Lembre, não é justiça legalista, é uma justiça pautada na balança, né? Naquele símbolo da balança, do que é certo e do que é errado, onde um lado precisa estar sempre sendo enchido com o que é certo, com o que é correto, e do outro lado precisa sempre ser esvaziado daquilo que é errado, daquilo que não está correto, daquilo que não é justo, daquilo que não é interessante ao meu próximo, daquilo que faz o meu próximo se entristecer, fere o meu próximo de alguma forma, ou traz, né, algum sentimento, né, de revolta, de indignação, de mágoa à pessoa que me cerca. Essa é a justiça que Deus espera de cada um de nós.
Essa é a justiça que traz à nossa vida respeito. Quando as pessoas hão de nos respeitar? Quando a nossa vida estiver cheia da presença de Deus e Deus derramar sobre nós a sua sabedoria ao ponto de que a nossa sabedoria se transforma em ações justas. Quando a nossa vida, quando a nossa existência e o nosso compromisso com Deus é um compromisso, como dito por Jesus, aquele compromisso de alguém que tem fome e sede por justiça. Não a justiça do justiceiro, não a justiça legalista, mas o que é certo, o que é correto, o que é íntegro, o que é amável, o que é justo diante de Deus e diante das pessoas. A Bíblia diz que quando Salomão agiu dessa forma, todo o reino se curvou diante da sabedoria de Salomão e perceberam que essa atitude de Salomão não era uma atitude de alguém que estava sozinho, era uma atitude de alguém que estava sob a companhia de Deus. Então essa é a reflexão para hoje. Será que as nossas ações são ações sábias? Se não são, é necessário que nós busquemos a Deus num relacionamento profundo. Lembre que eu falei minutos atrás. A sabedoria foi dada por Deus a Salomão por meio de uma oração, por meio de um diálogo, de uma conversa de Salomão com Deus. Deus fala para Salomão: Salomão, me peça o que você quiser e eu te darei. E Salomão pede a Deus: Deus, me dê sabedoria e entendimento para que eu faça o que é certo com as pessoas. E Deus se alegrou e deu a Salomão sabedoria que excedia toda sabedoria compreensível e já vista a esse tempo. E Deus também pode conceder essa mesma sabedoria para que a nossa vida seja uma vida de extremo respeito e de extrema satisfação diante das pessoas que nos cercam. Basta que nós tenhamos relacionamento com Deus próximo, íntimo, e basta também que nós coloquemos todos os valores divinos, todas as palavras que estão na palavra de Deus, na Bíblia, todas as orientações divinas como prática na nossa vida, para que de fato a gente esteja balizado por aquele que é justo, santo, que é o nosso Deus, e as nossas ações sejam parecidas com a pessoa de Jesus Cristo, que foi o justo, que veio à Terra como alguém sem pecado, e sem pecado cumpriu a sua missão. Que sejamos como Salomão, sábios acima de tudo e com a justiça que de fato chama a atenção das pessoas e traz às pessoas contentamento. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus, eu peço ao Pai nesse tempo que a gente consiga ter, assim como Salomão teve, a sabedoria do Senhor para tomar as melhores decisões na nossa vida. E acima de tudo, que nós consigamos ser justos, justos com a nossa existência e também com a existência de todos que nos cercam. Justos para que de fato a gente faça sempre o que é correto diante do Senhor e justo para que todas as pessoas que estão à nossa volta recebam, ó Deus, da graça do Senhor Jesus por meio daquilo que estamos fazendo. Que a nossa vida seja uma grande bênção àqueles que nos cercam por meio, ó Deus, das nossas ações. Que as nossas ações sejam sempre preocupadas com o bem-estar do nosso próximo e de forma alguma, ó Deus, a nossa vida venha a ser uma pedra de tropeço às pessoas que nos cercam. Pelo contrário, que a nossa vida faça com que as pessoas se alegrem e percebam que Deus está conosco, nos abençoando, direcionando as nossas vidas, nos ensinando, nos dando sabedoria, para que a gente consiga transmitir a mesma a tantos que estão à nossa volta. Nós clamamos a Deus e pedimos que o Senhor sempre nos dê da Tua companhia, ó Deus, nos dê sempre da Tua palavra e nos ensine, porque precisamos, ó Deus, sermos educados, ensinados todos os dias para que a nossa vida seja melhor. Nós clamamos a Deus, nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus guarde a sua vida em nome de Jesus.